Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Cumprimentar o Sr. Vice-Presidente do Congresso de Deputados, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República de Portugal e em voz saudar todos os presentes. Historicamente, nem sempre estivemos de acordo. Historicamente, nem sempre tivemos o melhor acordo entre ambas as nações, mas historicamente sempre colocámos o interesse dos nossos povos acima de tudo e das nossas divergências e conseguimos sempre chegar ao acordo possível. Hoje também, certamente, não estarei de acordo com tudo o que aqui é dito e certamente vós também não estarão de acordo com tudo o que irei dizer, mas creio que é nestes fóruns que temos que falar da forma como pensamos a política e como interagimos, neste caso enquanto Presidente da Comissão de Coesão Territorial e Poder Local, e dizer-vos que considero pessoalmente que relacionar a insustentabilidade demográfica com a necessidade de imigração, no meu entendimento, as prioridades estão obviamente trocadas e não será essa a forma da resolução do problema. O problema da insustentabilidade demográfica é muito mais do que isso, é uma consequência de, ao longo dos últimos anos, muito por imposição também da União Europeia, um caminho que fizemos conjunto desde 86, imposições que a União Europeia nos foram imposto e determinaram que deixássemos o setor primário, que permitíssemos que as nossas terras fossem abandonadas e que os pequenos produtores fossem deixados à sua sorte. Ao longo destes anos, os territórios de baixa densidade, que hoje continuam como territórios de baixa densidade, não deixarão de ser territórios de baixa densidade porque permitimos fluxos migratórios. Os fluxos migratórios, aliás, que têm entrado quer em Portugal, quer em Espanha, muitos deles entram como porta de entrada para a Europa e daqui vão para outros países sem que façam a retenção de valor ou de capacidade para os nossos países e para as nossas nações. E basta ver aquilo que acontece em relação à Espanha com o fluxo migratório que tem entrado por Ceuta e que todos nós acompanhamos diariamente na televisão. Os territórios de baixa densidade continuarão a ser territórios de baixa densidade se os sucessivos governos não investirem na educação, nos serviços, na saúde, na coesão territorial, se não investirem numa altura em que temos o PRR para fazer esses investimentos e não adianta de nada fazer modernização e digitalização se não tivermos pessoas. Sem pessoas, de nada adianta a modernização e a digitalização. A posição que a União Europeia e o Parlamento Europeu têm adotado em relação a diversas matérias que acabam por ser um ataque à nossa cultura, à nossa tradição, mas também à produção e à capacidade de produção que Portugal e Espanha sempre tiveram, basta vermos que esta questão da autonomia estratégica aberta é bem-vinda, mas tem que ser ponderada, porque em momento algum as nações europeias têm acautelado os interesses da indústria e dos produtores nacionais, o que fará com que a curto e a médio prazo, olhando para a falta de regulação na produção que existe nos países da Mercosul, naquilo que é a exploração humana em determinados países da Mercosul, da falta de qualidade dos produtos da Mercosul, comparando com a imposição, a fiscalização, sempre em cima dos produtores nacionais, irá determinar que a qualquer momento, a próxima vez que nos encontrarmos, podemos correr o risco de, quando fizermos o coffee break, a fruta que estamos a comer não foi produzida em Espanha, mas veio da América Latina a um custo muito mais reduzido e vamos aumentar o despovoamento no interior. Vamos criar um problema sério. As políticas da falta de natalidade e um ataque que tem sido feito nos últimos 40 anos, principalmente, àquela que é a instituição basilar de qualquer sociedade, que é a família, a falta de apoio à natalidade, aquilo que permitimos que os nossos jovens saiam e que vão procurar outras paragens mais rentáveis, ao mesmo tempo que consideramos, como já ouvimos, que a vinda de imigrantes é boa para a manutenção do Estado Social. Daremos então o exemplo de Portugal. Em Portugal, nos últimos 20 anos, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, saíram 1,5 milhões de portugueses formados nas universidades portuguesas pagas pelo Estado português. Entraram 1.044.000 imigrantes. Aquele capital que saiu, certamente que se tivesse carreira, progressão de carreira, rentabilidade no seu rendimento,
se tivesse trabalho digno, se tivesse capacidade para ter habitação no interior, se pudesse ter uma deslocalização de empresas para o interior, se existissem incentivos fiscais para as empresas se deslocarem. E se de uma vez por todas parássemos com 40 anos a pensar na redistribuição da riqueza e passássemos a pensar do como é que criamos riqueza no interior, paremos de pensar só em distribuir, porque não dá para distribuir o que não criamos. E se não criarmos riqueza no interior, não vamos captar investimento, não vamos captar jovens, não vamos alterar a situação demográfica. Nunca utilizemos o chapéu da insustentabilidade demográfica para permitir uma questão de imigração. Se precisarmos de imigração, que a imigração não sejamos nós que pensemos como é que temos que os integrar. Quem vem tem que entender como é que se integra na nossa sociedade, garantindo que as nossas culturas e as nossas tradições são mantidas. É esse o respeito que tem que existir. É esse o respeito que nós precisamos e, caso precisemos de imigrantes, que sejam por cotas e que entendamos as necessidades e aquilo que na realidade pode ser importante para Portugal. Em resumo, as relações internacionais são interessantes estes fóruns, mas que deveriam ser mais temáticos e setoriais, para não perdermos tanto o foco daquilo que poderá ser essencial, que as conclusões possam ser determinantes e entendermos que claramente, quando pensamos num espectro mais aberto, nós não temos que ter medo de falar daquilo que é sério. Nós não temos que ter medo de falar que a nossa relação com a Mercosul, sendo certo que hoje a Venezuela está fora da Mercosul, não demorará muito tempo a voltar à Mercosul. E não poderemos tolerar que um regime como o de Nicolás Maduro seja um parceiro preferencial para a Europa. Não podemos perceber e continuar a achar que Portugal e Espanha são periféricos e que, no nosso caso, no caso das ilhas, são ultraperiféricas. Temos que entender que temos um potencial enorme com a zona económica exclusiva, que temos um potencial enorme porque Portugal tem a maior plataforma continental marítima do mundo, que foi há 500 anos o mar que deu a Portugal e a Espanha a grandeza que temos, e é pelo mar que está a nossa riqueza. É por ali que está a centralidade da ligação entre a Europa e os Estados Unidos. Nunca serão parceiros preferenciais a China ou regimes totalitários como aquele que se passa na Venezuela. Trabalharemos sempre com a autonomia, com a autodeterminação dos nossos povos e com a garantia da soberania de cada um dos Estados, com o respeito que teremos enquanto países que dividimos fronteiras e que certamente cada um de nós terá as suas obrigações perante o seu povo, mas entendamos que o problema do interior só se resolve com políticas concretas de apoio à célula basilar da sociedade, a família.